Glória a Deus, Deus seja louvado. Quero saudar nessa noite os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Nesse momento nós nos encontramos na casa de Deus para mais uma live no culto de doutrina, Culto de doutrina, palavra do Senhor nessa noite. E eu louvo a Deus pela vida de todos que estão presentes aqui, os irmãos que estão nos assistindo. Eu espero que os irmãos que estão nos assistindo assista até o final a live, o culto, Na realidade é um culto. E nessa noite que o Senhor nos tem dado esse momento, tá bom? Quero pedir que todos fiquem de pé, vamos fazer uma oração. Eterno Deus, Pai Santo de bondade, em mais um dia nós estamos na Tua presença para Te adorar e agradecer ao Senhor pelos livramentos alcançados, pela bondade do Senhor, pelo pão de cada dia, pelas vitórias concedidas e também pelas lutas que o Senhor tem nos ajudado a passar, os momentos difíceis que o Senhor tem nos ajudado a passar, porque às vezes agradecemos só pelo que recebemos de vitória, Senhor, mas o Senhor está conosco em todos os momentos das nossas vidas. Nos ajude a entender isso, para que cada dia a Tua palavra no nosso coração tenha lugar, morada. Abençoa os Teus filhos, abençoa os Teus servos, os que estão enfermos, Senhor. Queremos orar agora nessa hora, pedindo ao Senhor que restaure a saúde de cada um, segundo a Tua misericórdia e segundo as Tuas bondades. No nome do Senhor Jesus, Te pedimos nessa noite, Pai, pela Tua palavra, que fale com cada coração. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vamos cantar o hino 456. Depois estaremos lendo um texto e já dando início ao culto de ensinamento hoje, Como nós temos o culto domingo, então alguns irmãos, os grupos vão cantar separadamente, mas vão cantar domingo, grupo de irmã, de jovem, Vamos fazer tudo aqui, é o culto, adorando a Deus, tá? Então domingo, não esqueça disso. 456. Oh, que fonte transbordante, mais profunda que o mar, é de Deus o amor imenso que Jesus nos veio dar. Ele nos abriu e nos reconciliou com seu sangue derramado, para Deus nos consagrou. Com uma pomba perseguida e cansado estava eu, mas Jesus jamais rejeita quem buscar abrigo seu. Ele nos abriu a porta e nos reconciliou, por seu sangue derramado, para Deus nos consagrou. Graça abundantemente sobre mim já derramou. Onde abundou pecado, graça superabundou. Ele nos abriu a porta e nos reconciliou, por seu sangue derramado, para Deus nos consagrou. Quando alvorecer meu dia, com Jesus irei para o céu. Eu exaltarei para sempre, pois salvou um perdido réu.
Ele me abriu a porta e me reconciliou. O seu sangue derramado para Deus me consagro. Graças a Deus. Deus seja louvado, enaltecido sempre. Somos apenas, irmãos, ovelhas do pastoreio do Senhor. E entendemos que tudo isso que passamos aqui terrenamente são coisa passageira, que vai acontecer, que já aconteceu. Nada é novo, nada é novo. Mas uma coisa é certa: não podemos deixar de sempre agradecer ao Senhor por cada dia, cada momento, cada tempestade, cada vitória, cada luta, cada bênção. Em tudo, sejamos gratos. Em tudo, temos que tirar do coração a gratidão, entender que a vida é um presente de Deus, assim como o perdão em Cristo Jesus. Primeiro ato é agradecer por ser perdoado. Pela dívida gerada, o Senhor nos trouxe o perdão. Então é motivo de gratidão todos os dias. Sei que muita gente nessa hora se sente, às vezes entra em pânico, acha que as coisas, meu Deus, o que está acontecendo? O que está acontecendo é que vai sempre acontecer. Agora, o que Deus tem nos concedido e nos dado é esperança. Essa nós não podemos perder. Esperança em Cristo Jesus, porque dias melhores virão. Não aqui. Aqui cada dia as coisas vão de mal a pior, mas o Senhor nos deu a certeza que Ele não nos deixaria órfãos, viria para nos levar para onde Ele está, nós possamos estar também, né? Então, que Deus nos ajude a continuar com esse ato de fé e gratidão. Não perder a esperança no Senhor. Meus irmãos, eu quero ler um texto da palavra de Deus juntamente com todos, que está no livro de Mateus, capítulo 23. Mateus 23, eu vou ler apenas o 36, 37 e 38. É o final dos sermões proféticos de Jesus. Só que aqui Jesus vai falar exatamente Jesus vai censurar os fariseus, escribas, pela atitude da sua religiosidade, pela atitude das suas conduta, que não condizia com o amor de Deus. Diz assim o texto: em verdade vos digo, que todas essas coisas há de vir sobre esta geração. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, e apedreja os que a ti são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, e tu não me quiseste. Agora a vossa casa ficará deserta, pois eu vos digo que desde agora não me verá mais, até que venha dizer: bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Quantos podem dizer amém? Senhor, obrigado por esse momento. Que o Senhor nos dê graça, sabedoria, para conduzir esse ensinamento pelo Teu Santo Espírito. Que a palavra da sabedoria, Senhor, esteja nos nossos lábios, para falar conforme a palavra do Senhor tem nos orientado,
como diz o teu servo, o apóstolo Paulo, que não devemos ir além da palavra do Senhor. Nos ajude nessa noite, que haja compreensão nos nossos corações, para que tua palavra em nosso coração produza fruto, que tenha entendimento, para que possamos te agradar, Senhor, com frutos dignos do Senhor. Obrigado no dia de hoje, obrigado por tudo. No nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, assim oramos e agradecemos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos. Eu estava meditando nesse texto, eu lendo o lamento de Jesus pela atitude das autoridades religiosas daqueles dias, da condução. Aqui no capítulo inteiro, se os irmãos lerem, os irmãos vão achar Jesus censurando o modo dos fariseus e dos escribas e dos anciãos de Israel, da lei judaica, como eles prevaricaram a não conduzir a lei de Deus como deveria ser. O tropeço na lei. Então Jesus vai dizer: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, né? Condutores de cego. Por quê? Porque eles levavam o povo a uma condução da lei que não levava a Deus. Eles não entravam no reino dos céus e nem deixavam os outros entrar. Então Jesus censura, dizendo: sentado na cadeira de Moisés estão os fariseus e escribas. Conhece a lei, os pontos da lei, mas não tem prática da lei, porque a lei aponta, a lei nunca foi má, a lei sempre foi boa e santa, e apontava exatamente os tropeços da lei. A lei, ela aponta os nossos erros, ela apontava o erro do que Israel vinha tropeçando pela condução, de não cumprir a lei, porque a lei apontava o amor e a misericórdia de Deus, e isso foi deixado de lado. Então Jesus vai censurando eles em tudo aqui, né? Limpa o prato, o copo, a aparência física, o modo de se comportar diante dos primeiros lugares, o dízimo que dava como ato de santidade. Jesus vai dizer que vocês dão o dízimo do cominho, do hortelã, de tudo, do tempero da vossa comida, mas tudo que vocês fazem não representa a glória de Deus. Tudo que vocês fazem representa apenas a aparência humana, e é para receber elogios humanos ou glória humana, mostrando que a primeira coisa na atitude de um servo de Deus, ou do que recebeu Jesus no seu coração, ou reconhece a Deus como o seu Salvador e Senhor, tudo que se fizer é para exaltar o nome do Senhor. Nossa vida já é uma maneira de engrandecer a Deus, com as atitudes, com o modo de nos comportar, de agir, aonde nós estiver, de modo que as pessoas vejam Jesus com a atitude de um cristão. Vocês já observaram que a igreja é comparada com o corpo? Eu vou falar aqui de Jerusalém. A igreja é comparada com o corpo, e Jesus é comparado com a cabeça. Mas se você olhar para nós temos que cobrir o corpo, temos que nos vestir, porque o corpo não pode ficar aparente.
mas a cabeça nós não podemos cumprir. A cabeça, a não ser que os irmãos estão de máscara aí, né, um pouco, mas a cabeça ela está exposta. Então, o que representa a analogia? O corpo está coberto, porque se ele ficar descoberto é vergonhoso. Sair na rua com o corpo descoberto é vergonhoso. Mas a cabeça não. Então se esconde o corpo para que a cabeça apareça. Cristo deve aparecer sempre nas nossas atitudes. Cristo deve representar sempre as nossas atitudes. Como cristão, a atitude de cristão deve apresentar a Cristo, engrandecer a Cristo, que é a cabeça da igreja. A igreja está sendo conduzida por Cristo. O cristão que conhece Jesus, que recebeu Jesus e que tem Jesus como seu Senhor e Salvador, ele vai continuar apresentando Jesus, até mesmo sem palavra, com atitudes. Então o que Jesus estava dizendo para eles era exatamente a lei que eles não cumpriram, os caminhos que eles não trilharam. Faziam prosélitos, iam na casa das viúvas, faziam longas orações, seus jejuns era para que os homens vissem, as suas ofertas era para que os homens vissem, todo mundo viesse elogiá-los pelos seus longos discursos, mas estavam vazios de Deus. Quando Jesus lamenta por Jerusalém, né? Jerusalém, como os irmãos sabem, é a cidade, capital de Israel. Hoje, na atualidade, a capital de Israel é Tel Aviv. Mas para os judeus, sempre vai ser Jerusalém. Os judeus nunca vão abrir a mão de que a conquista de Jerusalém sempre vai ser a capital. Quando Davi conquista Jebu, né? Ele conquista a capital para Israel. Quando o reino vai se dividir pelos erros de Salomão e do filho de Salomão, a Bíblia diz que por amor a Davi, Deus deixa duas tribos, uma tribo e meia, Judá e Benjamim, para a descendência de Davi, e 10 tribos o Senhor dá a Jeroboão. E o reino se divide entre o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte vai ter a capital, Samaria, e o reino do sul, Jerusalém. Jerusalém fica como herança de Deus para Davi. Mas Deus nunca quis essa divisão. Essa divisão se dá pelos erros humanos, pela arrogância, pelo pecado, por não ouvir a voz do Senhor. A Bíblia diz, Paulo vai dizer, quando ouvides a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações. Foi isso que os israelitas fez desde o dia que saiu do Egito. Ouvir a voz de Deus é estar atento, não ter comichão no ouvido. E Tiago diz, quando tu entrares para ouvir a voz do Senhor, não seja ouvinte esquecido. O que é ouvir a voz do Senhor? É guardar no coração, entender que a palavra de Deus não está falando com o vizinho do lado, está falando comigo. Eu preciso cada dia me comportar como um verdadeiro filho de Deus. O pastor Young até tem uma frase aqui que é meio assim, engraçada, né, mas carinhosa, é dizer, é a cara do pai, né? O filho de Deus parece com Deus, é a cara do pai. Quando oramos o Pai Nosso é exatamente isso. Então, Deus queria em Israel exatamente a presença e a aparência do reino de Deus no meio dos israelitas. Isso vai acontecer desde o chamado de Abraão. Quando Deus chama Abraão lá em Ur dos Caldeus, Abraão nasce lá na Babilônia, um feitor de ídolo talvez. Havia em Ur mais de 2.000 ídolos, muito mais de 2.000 ídolos, não era 2.000, era mais de 2.000 ídolos, não 2.000 imagens. Então, a cidade de Ur dos Caldeus era extremamente idólatra.
ela era extremamente voltada à idolatria, porque era necessidade do homem encontrar a luz. Então ele se sentia bem se estivesse diante de uma imagem que ele tivesse por Deus, e até hoje é assim. Então, um Deus invisível era impossível de se acreditar. Como? Eu não vejo, eu não toco, eu não apalpo, eu não vejo os olhos dele. Mas Deus vai atrás de Abraão e diz: Abraão, chamado duplo, sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. E aí vem a promessa de Deus, da descendência de Abraão, que aos olhos humanos era impossível, né? Impossível aos olhos dos homens. A ciência e a natureza humana, a natureza não podia mais dar essa esperança a Abraão, porque Abraão já era idoso, a mulher também já era idosa e estéria. Mas a palavra de Deus, ela é infalível. A palavra de Deus, ela é infalível. Falando eu não cumpriria, assim está escrito. Então, quando Deus fala, é porque o cabal cumprimento vai vir. E nós estamos vendo, irmãos, que nessa situação que nós estamos passando, também a alerta do Senhor já nos foi dado. Nós não estamos aqui no centro, todo mundo no centro. Nós não esperávamos que ia acontecer, mas vai acontecer. Jesus disse que virão outras coisas, virão muito mais. Nós só precisamos entender uma coisa: é preciso estar atento aos sinais do que o Senhor Jesus já tem nos falado, que a palavra de Deus diz: e Ele não fará nada sem avisar aos seus servos, os profetas. Então, o Senhor tem nos falado sempre, por isso é necessário continuar. Mas o Senhor diz para Jerusalém, o lamento de Jesus aqui é pelo povo, né? Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos. Jerusalém é a cidade, capital de Israel, como eu falei, fica edificado no monte. A história diz, a história humana registra que nenhuma cidade no mundo tenha passado por tanto sofrimento como Jerusalém. Jerusalém provavelmente foi destruída e reconstituída mais de 20 vezes. Então, uma certa feita, quem assistiu aquele filme Cruzados, quando os turcos otomanos tomam a cidade, os cristãos que estão lá, sendo liderados por um cruzado, ele vai dizer: você quase destruiu todo o seu exército e quase matou todo mundo aqui. Por que você fez isso? Jerusalém te vale alguma coisa? Aí ele olha para o cristão e diz: não me vale nada. Aí o camarada não entende, né? Mas quando ele vira as costas, ele diz: e vale tudo. Não, a Jerusalém que Jesus está falando aqui não é a Jerusalém cidade. Mas quando o Senhor Jesus chora por Jerusalém, Ele não está chorando pela cidade material, o amontoado de edifício, de ruas. A cidade pelo qual o Senhor Jesus está lamentando, está falando essas palavras, que Ele decidiu reunir debaixo das suas asas, são os filhos, são os seres humanos. São esses aqui que Ele também vai chamar de hipócritas. Por quê? Porque eles não quiseram os cuidados do Senhor. Ouvindo a palavra, eles endureceram os corações. Eles não observaram que Deus os visitava, que Deus os amava e que Deus veio salvá-los através do Senhor que estava ali com eles. Então o discurso de Jesus era para os filhos de Jerusalém: quantas vezes eu quis te ajuntar. Ajuntar quer dizer quantas vezes eu quero te proteger. E nós
Precisamos entender uma coisa: os cuidados de Deus pelos filhos é sempre, né? O Salmo 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aqueles que estão guardados debaixo da proteção de Deus, aqueles que estão debaixo da nuvem de Deus, aqueles que não se apartam de Deus, sobre a sombra do Onipotente ele vai descansar. Não é que as lutas, a fadiga, a dificuldade do dia a dia não vai vir sobre nós, vai vir. Mas vai descansar, por quê? Porque está nos cuidados de Deus. Jesus disse assim: eu quis te ajuntar. Os cuidados que você precisa estão em mim, Jerusalém. Não é nessa santidade aparente, não é nessa santidade humana, não é nessa glória humana. A glória humana ela é muito subjetiva e passageira. Nada nessa vida, irmão, permanece para sempre. A Bíblia diz: uma geração vem, uma geração vai, mas a terra permanece para sempre. Quer dizer, quanto de nossa geração já se passaram, e nós estamos aqui, uma nova geração, vamos passar também, mas é necessário uma coisa: confiarmos no Senhor, porque o Senhor nos deu a seguinte palavra de conforto: não vos deixarei órfão, virei para estar convosco. O Espírito de paz, o Consolador, que estará convosco todos os dias até a consumação do século. Não é fácil falar para uma pessoa que está passando por dificuldades em qualquer área da vida. Não vou entrar aqui em termos financeiros ou material ou de enfermidade, mas o único consolo que nós temos como seres humanos aqui é confiar no Senhor, é entregar os caminhos ao Senhor, é esperar no Senhor. É como fez Jó. E a gente fala, mas eu sei que é difícil, né? Eu sei que é difícil, mas foi exatamente o que Jó fez, confiou no Senhor. Em toda a dificuldade de Jó, ele sentiu o peso. Parece que falar daquele momento não é falar de um momento de um homem que teve, pelo que a Bíblia nos diz, teve tudo praticamente destruído da sua vida. Ele perdeu filho, perdeu os bens materiais, perdeu praticamente a família, a mulher se opôs em um certo momento na vida dele, os amigos que era para ajudar vieram para acusar. Tudo na vida de Jó não foi fácil, mas uma coisa Jó não perdeu: a certeza de que Deus não o abandonou, a certeza que Deus ainda estava com ele, a certeza que de tudo nessa vida, a maior riqueza dele era Deus, era confiar em Deus, era permanecer em Deus, era olhar para o céu e dizer: ainda que ele me mate, eu vou continuar confiando nele. O salmista mesmo diz: uns confiam em carro, outros em cavalo. Quer dizer, um exército bem treinado, bem preparado, quando sai na guerra, tem a confiança que vai ter a vitória, porque tem carros, cavalo, cavaleiro, né? E muitas das vezes Davi saiu sem esses aparatos e voltou com a vitória. Por quê? Porque fez menção do nome do Senhor. O que isso nos representa nos dias de hoje? É que esse momento que nós estamos passando também nos remete às aflições dos nossos antepassados, dos nossos irmãos que passaram por dificuldade, mas que fizeram menção em nome do Senhor e viram no fim do túnel a vitória, viram no fim do túnel a esperança, passaram por aquilo confiando que Deus os passaria com ele. Não é que eles deixaram de passar, Deus não tirou daqui, não, vocês não vão passar por essa guerra, passou pela guerra, mas passou pela guerra cantando o hino da vitória, passou pela guerra e o Senhor estava com ele. Deus não vai deixar que você não passe, você vai passar, nós vamos passar, essa situação nós estamos passando, mas uma coisa é certa: o Senhor está passando conosco, o Senhor é quem nos guarda, o Senhor é a nossa sombra, a nossa direita. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas não será atingida se tiver no Senhor. Ele é o nosso provedor, o nosso protetor. Não é fácil, mas é necessário.
né? A gente vê agora nesse momento algumas campanhas, entre aspas, que, ser sincero, hoje eu estava assistindo umas certas, eu estava vendo, não estava assistindo não, passei lá e estava vendo, umas certas bispas, que, me desculpe, é imoral. O que estão fazendo em torno dessa pandemia é imoral. Em torno dessa enfermidade é imoral. Então, o que é que nós temos que ter? A mente de Cristo para não ser enrolado com esse tipo de gente. O que é ter a mente de Cristo? É ter a sabedoria de Deus, é temer a Deus, é confiar em Deus, é saber que nós vamos passar e que tudo que vai acontecer aqui na terra nós não estamos imunes, não, mas eu sou crente, estou imune. É exatamente o que eu vou falar aqui. Jerusalém era considerada a cidade santa dos judeus. Eles consideravam a cidade mais segura, porque era a cidade que para eles, a cidade de Deus, o Deus Altíssimo. Então Jerusalém não seria destruído, por quê? Porque o templo de Deus estava lá, e se o templo de Deus estava lá, Deus estava lá com eles. Mas Jesus está dizendo: seus hipócritas, a glória que vocês têm aí dentro não é de Deus, é a dos homens. O esplendor de tudo isso aqui remete à grandeza humana. Quando Jesus chama a casa do meu Pai, é porque Ele estava lá dentro. Jesus estava na casa do Pai. Mas quando Jesus não estava lá, Ele diz: a vossa casa. Por que a vossa casa? Porque ali havia uma desolação e a presença de Deus já não estava mais no templo. Não adianta, irmãos, vimos aqui achar que Deus está aqui nessas paredes e entrarmos aqui com o templo vazio. Deus não está aqui não, o Espírito Santo não está aqui não, o Espírito Santo está no templo. E qual é o templo? O templo somos nós, é você, sou eu, cada um de nós aqui representa o templo do Espírito Santo, morada do Espírito Santo. É por isso que a cabeça, Cristo, tem que resplandecer em nós. Nós devemos apresentar Cristo na nossa vida, é Cristo que tem que aparecer sobre a nossa vida. Então, a segurança dos judeus estava em Jerusalém e no templo. Mas quando Jesus diz: quantas vezes eu quis ajuntar vocês debaixo das minhas asas, sabe qual foi a resposta deles? Crucifica-o, crucifica-o. Eles rejeitaram o santo de Deus e crucificaram fora da cidade. Para eles, quem não era santo não podia morrer dentro da cidade. Então julgaram Jesus como um condenado, como um malfeitor, e ao lado de dois malfeitores colocaram o nosso Senhor, o Santo de Deus. E disseram: crucifica. E quando Pilato disse: e o sangue dele? Eu estou isento, lavo as minhas mãos. Eles disseram: caia sobre nós e sobre os nossos filhos. E esse preço tiveram que pagar. Mas a segurança que nós devemos ter, ela não representa para o cristão, humanamente falando, uma boa conta bancária. Uma conta bancária cheia de dinheiro vai me livrar da doença. Não representa um bom emprego, não que isso não seja bom, uma boa moradia. A segurança não está aí. Num carro novo, que nós contamos como bênção, só isso é bênção na nossa vida. E não é bem por aí. Nossa segurança não está acoplada no que nós temos materialmente aqui. O material é coisa que vem na nossa vida, é os acréscimos que vai vindo, e Deus vai acrescentando. Mas a segurança que nós temos, nós devemos ter, é o reino, é estar inserido no reino, é fazer parte do reino, é comungar o reino, é adorar o Deus do reino, é adorar o rei desse reino e fazer parte desse reino. É nesse reino que nós temos segurança. A Bíblia diz que tudo vai passar, a concupiscência da carne, mas aqueles que esperam no Senhor vai permanecer para todo sempre.
Então, eu sei que todo mundo agora, né, luta pelo alimento, né? Tem gente estocando o alimento que se alguém pedir nem vai dar, mas tem muitos também que têm o coração bondoso para doar, né? Eu sei que tem gente temendo, estou guardando o último centavo que eu tenho, porque eu não sei o que vai acontecer na frente. É o medo humano. Os judeus estavam tranquilos. É tanto que, quando Jesus lamenta por Jerusalém, Jesus vai dizer: a vossa casa vai ficar deserta. Jesus não chama mais a casa de Deus, porque a glória de Deus acabou de ali. Nós somos o templo, a morada. Nós somos o edifício de Deus. Deus não habita em casa feita por mão humana. Quando o templo foi criado por Salomão, e aquele ali que eu estou falando já não é o templo de Salomão, é o templo de Herodes. Quando o templo é criado por Salomão, feito por Salomão por ordem de Deus, Deus veio estar com eles. Mas quando os homens começaram, os hebreus começaram a adorar o templo, Deus deixou o templo. Porque Deus quer morar em você. E Paulo escrevendo diz: e não sabeis vós, que vós sois templo do Espírito, não sabeis que os vossos corpos são templo do Espírito Santo, proveniente de Deus, e não são de vós mesmos. Quer dizer, nós não temos autoridade, porque esse templo pertence a Deus. Esse templo não é para ser conduzido para o pecado imoral que leva ao afastamento de Deus. Paulo vai dizer: não extingue o Espírito Santo, o qual vocês estão selados para o dia da salvação. Precisamos ter no nosso consciente que somos morada de Deus, que o Senhor enviou o Espírito Santo, o Consolador, para que nós possamos ser habitados por Ele, e as nossas obras, que as obras que nós temos, seja para glorificar o nome do Senhor. Então a segurança dos judeus estava em Jerusalém. Então eles diziam: Jerusalém nunca pode ser destruída, porque o templo de Deus está aqui. Deus não vai deixar. É a mesma coisa do crente ficar dizendo: porque eu sou crente, eu não vou pegar coronavírus, né? Porque eu sou crente, eu não vou ficar doente. Porque eu sou crente, eu não vou passar necessidade. Não há falsa segurança. Ou uma vez igreja, sempre você igreja. Não, uma vez igreja, ela só é igreja quando ela representa o nosso Senhor. Quando as atitudes dela é para agradar o nosso Senhor. Tem lugar aí que virou clube. A exposição não é para que Deus, não é para Deus. Então, a igreja, ela precisa representar ao Senhor, para que o Senhor habite na igreja, e a igreja seja o lugar aonde nós nos reunimos para adorar o Senhor. E que igreja que estamos falando aqui? A igreja humana. Jesus não está falando da Jerusalém material. Jesus está falando de Jerusalém filhos. Jesus quer abraçar os filhos. Jesus quer salvar os filhos, os religiosos, que se humilhasse. E no mesmo texto ele vai dizer: porque todos aqueles que se humilham, Deus exalta. Não adianta, irmãos, ter dinheiro ou ser pobre, porque não há diferença em ser pobre e ter dinheiro, se nas duas linhas, nas duas pontas da linha, a minha vida não está entregue nas mãos do Senhor. Se eu não faço parte daquele chamado, lembra da escola dominical de quarta-feira? Chamados, que os escolhidos, a gente aprendeu quem o Senhor escolheu, mas os chamados que ouviram o chamado, e Jesus faz um chamado aqui:
Jerusalém, Jerusalém, vocês que matam os profetas, e depois vão cuidar do sepulcro dos profetas que os vossos pais mataram. Vocês são igual aquele sepulcro caiado que vocês estão cuidando. Então Jesus estava falando para os religiosos que as obras deles eram tão podres que Deus não apreciava em nada. Que aquela aparência era uma aparência que não era apreciada por Deus. Era uma aparência inútil. Que aquele zelo era inútil porque cuidava muito da letra fria da lei, mas não glorificava a Deus, que era o Deus da lei. Não exaltava o Deus da lei, apenas observava. Não adianta a nossa conduta ser uma conduta impecável diante dos homens, e diante de Deus a nossa conduta seja uma conduta desagradável. Diante de Deus as minhas obras não é uma obra que agrada ao Senhor, embora pelas obras não seremos salvos, nossos méritos não estão nas obras, pela graça nós seremos salvos, pela misericórdia do Senhor nós alcançamos o perdão nos veio pela misericórdia, porque de misericórdia o Senhor derramou sobre nós. Mas isso quer dizer que na presença dos irmãos a minha vida é impecável, eu venho com paletó e gravata bonitinho, mas isso não é a minha salvação, não é esta roupa que o Senhor quer. Essa roupa é importante aqui na minha vida material, mas não é esta roupa. A roupagem que nós temos que ter é a roupagem que o Senhor vai falar no livro de Efésios, aquela roupagem que toda ela faz parte de uma conduta cristã. É o Senhor Jesus nos vestindo da sua misericórdia, da sua graça, do seu perdão, para que a minha vida represente a palavra do Senhor. A minha vida e a sua vida seja conduzida pela palavra de Deus. Irmãos, não é só vir no culto e voltar para casa. Não é só pôr a Bíblia debaixo do braço, ou ler. A aplicação da palavra é pessoal. Eles liam para todos. E Jesus diz: vocês fazem prosélitos. Vocês rodeiam a terra, o mar, e fazem prosélitos. Depois deles feitos, se torna pior do que vocês. Se tornam filhos do inferno. É duro, né? Mas quem mais falou do inferno foi Jesus. Às vezes fala: oh, pastor, não pode falar do inferno. Quem mais falou do inferno foi Jesus. Só nesse texto aqui ele fala 2 vezes. Então, vossa casa, o templo, era a casa do Pai. Mas a partir daquele momento, a glória de Deus já não fazia parte daquela morada. E por que isso? Porque o coração deles estava endurecido. Eles já não tinham o apreço de pedir perdão pelos seus pecados. Eles já não tinham o apreço de se humilharem. Então, o que acontece? No livro de Marcos, ou é Lucas, acho que é Lucas, Jesus vai dizer: não ficará pedra sobre pedra que não seja destruído. Porque o templo, segundo, foi construído com pedra sobre pedra. E a segurança deles estava que a cidade era santa, o templo era santo. Deus não deixaria nada acontecer com eles. Mas Deus não estava mais ali. Então, a partir do momento em que a realidade interior da presença de Deus não existe mais, por estar o templo de Deus em desolação, o Senhor retirou-se e já não era a casa de Deus, mas a vossa casa. A indisposição de arrepender-se dos seus pecados, eles consolavam em dizer que Jerusalém não seria destruído, porque o templo de Deus estava lá. Mas veja, na verdade, a glória de Deus já havia se retirado dali, mas eles ainda falavam: este é o templo de Deus. O templo de Deus.
né? Para eles a cidade não seria destruída, porque ali estava o templo de Deus. Mas no ano 70, o comandante romano, general Tito, liderou o seu exército, invadiu Jerusalém com o soldado, cortou todas as oliveiras do templo do Monte das Oliveiras e usou a madeira para preparar a invasão. Cumprindo a palavra do Senhor em Lucas 19, não deixará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Não adianta, irmão, só porque eu levantei a mão e me batizei, estou seguindo um estatuto, e o meu coração não está voltado a temer ao Senhor e amar ao Senhor em primeiro lugar. Amar ao Senhor é pôr Ele em primeiro lugar na nossa vida. Em quaisquer circunstâncias da nossa vida, o amor a Deus é mais do que o pai, do que a mãe, do que o filho, do que o irmão, do que o emprego. Tudo isso é importante para nós, é necessário, do que a família, mas o amor a Deus é muito mais. Pois Jesus vai dizer, aqueles que amam o pai, a mãe, mais do que a mim, também não é digno de mim. O amor a Deus, ele deve ser ilibado, porque o amor de Deus é sublime, é santo, e nós devemos amá-lo de uma forma incondicional, amar com as nossas forças, amar com das nossas entranhas, não apenas de lábio, como o Senhor diz, vocês me louvam com os lábios, como diz Isaías, mas o coração está longe de mim. Como diz hoje, uma vez igreja, somos sempre igreja. No princípio foi assim. A igreja só será tornada casa de Deus quando o edifício da igreja acontece com a decorrência espontânea do peso espiritual diante do Senhor de cada pedra viva, adquirida por meio de muitas lições espirituais, preciosas e aprendidas em oculto. Por meio de muitas lições espirituais e por meio de tudo que nós vemos aprendendo através da palavra, em oculto até, onde ninguém viu, aquilo que você passou, que nós temos passado, a igreja se edifica no Senhor. Assim, quando nós nos reunimos, temos o peso espiritual que adquirimos na presença do Senhor. Somos edificados junto, pois você tem um peso, eu também tenho um. Nós, por nós mesmos, não temos peso espiritual algum, pois só Cristo é o nosso peso. Deixa eu explicar por que isso. Quanto mais experimentamos Cristo, mais peso você tem. O templo foi construído com pedras colocadas uma sobre outra. Elas ficavam ligadas umas às outras apenas pelo seu próprio peso. Assim a igreja deve ser edifício de Deus. Nós estamos ligados, porque Pedro vai dizer no capítulo 2 de 1 Pedro, vou ler aqui para os irmãos, Pedro vai dizer exatamente isso aqui, ó, para que nós possamos ter essa consciência do que é o cristianismo, ou do que é ser filho de Deus, né? Então, veja o que diz Pedro, no livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4 a 10. Chegando-vos, pois, a ele, pedra viva, rejeitado na verdade pelos homens, mas por Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedra viva, sois edifício, casa espiritual, para seres sacerdote santo,
a fim de oferecer sacrifício espiritual aceitável a Deus por Cristo. Pois nas Escrituras diz: vede, ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, a quem nela crê não será confundida. Ora, para vós, os que credes, esta pedra preciosa, mas para os descrentes é uma pedra de edificadores que eles rejeitaram. Este foi posto como principal da esquina, uma pedra de tropeço, uma rocha de escândalo. Tropeçaram porque não por ser desobediente à palavra, para como também foram destinados. Então, mas vós sois geração eleita, sacerdote real, nação santa, povo adquirido, para anunciar a grandeza daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Estes antes eram errantes povo, mas agora sois povo de Deus. Antes não tinha alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Cristo nos chamou, a igreja é tirada para fora. Então, todos nós fomos chamados das trevas para a maravilhosa luz. E a luz que veio ao mundo, os homens amaram mais as trevas do que a luz. A luz é Cristo. Nos ídolos lá de Ur dos caldeus, os homens achavam uma luz, mas em Deus, Abraão foi iluminado. Quando Abraão via a luz de vela, uma luz aparente, um consolo aparente, ele não conhecia a luz verdadeira, mas em Deus a luz resplandeceu. Em Cristo somos edificados, porque Cristo é a pedra, e a igreja é edificada em Cristo. Então a nossa segurança está em Cristo, nosso viver é Cristo, nosso andar é Cristo, nosso levantar é Cristo, nosso viver é Cristo, nosso deitar é Cristo. Nessa vida, o cristão tem uma certeza: em Cristo somos mais do que vencedores. E não é porque merecemos isso não, meus queridos. É porque o Senhor, por misericórdia, edificou esta pedra viva, esta rocha em que a igreja está edificada. Vem o vento, vem a tempestade, desce os rios, mas aquele que edificou a casa na rocha, edifício de Deus, vai permanecer. Não está isento de sofrer os intempéries da vida, não está isento de sofrer as enfermidades, não está isento de sofrer o desemprego, não está isento de passar até fome. Nada disso você está isento, e eu também não. Mas aqueles que conseguem confiar em Deus, nada disso também pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. É em Cristo a nossa segurança. Os hebreus tinham uma falsa segurança que não seria destruído, mas foram. A invasão de Jerusalém foi causada de um modo que o general Tito entrou em Jerusalém, e os romanos ficaram admirados de ver a falsa segurança dos hebreus, porque os soldados estavam nas portas e eles não perceberam entrar, eles entravam. Então o general mandou abrir todas as portas, deixa eles entrar. Muitos daqueles discípulos de Jesus viram aquela profecia se cumprir. Muitos dos que ouviram Jesus falar, ouviram aquela profecia, viram se cumprir. Eles entrando para o templo, para depois os romanos invadir e destruir tudo, inclusive o templo, que não ficou pedra sobre pedra. Inclusive o templo que foi destruído por total. Acabou a segurança. Não é no material a nossa segurança, não é no nosso emprego a nossa segurança, não é na nossa faculdade a nossa segurança. Tudo isso passa. A vida humana
ela é passageira. A vida humana é um conto ligeiro. Por isso Jesus diz: confia em mim, entrega os teus caminhos a mim, vinde a mim, eu sou o bom pastor, eu sou a porta, eu sou o caminho. Jesus, palavras do Senhor, eu sou a verdade. A nossa base, nosso alicerce, nossa construção, ela tem que estar na rocha que é Jesus. Nossa confiança em Jesus e nossa certeza em Jesus. Por isso que constantemente a nossa caminhada, ela não é uma breve corrida, ela é uma caminhada longa e difícil, mas em Cristo nós temos certeza que vale a pena continuar. Em Cristo nós temos certeza que nós somos vencedores, não porque merecemos, porque Ele nos faz vencedor através da sua palavra, da sua promessa, e as palavras do Senhor são fiéis e verdadeiras, palavras justas, santas, que vale a pena permanecer, agarrar e continuar confiando no Senhor. Por isso, igreja, tudo nesta vida você pode passar, mas não deixe de confiar no Senhor. Você pode viver a dificuldade do dia a dia, mas não deixe de confiar no Senhor. Você pode viver até a falta do dia a dia, mas não deixe de confiar no Senhor. Mas pastor, eu estou passando por tanta dificuldade, parece que Deus me abandonou. Deus nunca abandona, Deus nunca te deixou. Mas a dificuldade que eu estou passando, Ele está lá do seu lado te dando graça. Se você está passando a dificuldade, é exatamente porque Ele está lá com você. Porque se Ele não tivesse, você não suportaria. Todos os servos de Deus passaram dificuldade, mas Deus sempre supriu as necessidades. Sabe por quê? Porque Ele dá comida a toda a carne, Ele sustenta toda a carne, Ele consola toda a carne. É Ele que dá a vida a todos os homens. A água que você bebe, ela vem do Senhor. O pão que você come, vem do Senhor. A vida que você tem, ela está no Senhor. Nós dependemos do Senhor. Nós somos eternos dependentes de Deus. Por isso, não baseie a sua segurança em uma falsa comodidade que você tem aqui. Não baseie a sua segurança em um falso conto de fada. Isso não é segurança. Aí eu estou bem, eu estou com a conta bancária bem, eu vou passar. A gente estamos vendo agora, né? O fica em casa, né? E muita gente não está ficando em casa, e a gente até julga. Ah, mas por que está saindo? Porque está indo atrás de comida. As pessoas estão desesperadas, as pessoas se desesperam. E nesse momento é um momento muito difícil de dizer para as pessoas: fiquem em casa. As pessoas se desesperam porque quando olha para um filho, olha para o pai, um pai olha para o filho, é aquilo de dizer: atire a primeira pedra aquele que não teve um filho pedindo um pão, ou que não sabe do que é isso, né? Muitos pais estão passando por isso, mas mesmo isso nos remete a uma coisa: todos nós nesse momento temos que ter uma certeza. Nós que somos cristãos, tudo o que nós passarmos aqui, nós devemos entender: Deus está vendo todas as coisas. Os olhos do Senhor estão vendo tudo, e os olhos do Senhor estão contemplando tudo, e Deus não é injusto. Então, se confia no Senhor, tenha certeza, vamos passar e o Senhor estará conosco. E o final, mesmo os que não sobreviverem a isso, mas que estão no Senhor, pode ter certeza, irmãos, eles também passaram com o Senhor, cumpriram a sua parte aqui, e já não estão aqui, mas com o Senhor estão. Portanto, igreja, nossa confiança, nossa existência, nossa permanência e nossa segurança, ela deve ser no Senhor. O material nós adquirimos, o espiritual nós temos que ter no Senhor todos os dias. A igreja reunida como pedras, irmãos sobre irmãos. Isso quer dizer, cada um, né? Cada um ligado, mesmo com o peso espiritual. Às vezes, eu não deu tempo para falar do peso espiritual,
Às vezes o peso espiritual de um que começou agora, mas o peso espiritual do outro que tem uma certa experiência já pela vida cristã. Cada um sobre o outro, cada peso sobre peso, mas todos remetem a Deus. Cada um dizendo para o outro, vale a pena, continua. Mesmo aqueles que estão desanimando, você vai dizer para ele, olha, eu passei por isso, vai em frente, Jesus não me abandonou, também não vai te abandonar, né? Peso espiritual quer dizer, a sua experiência que você está vivendo, que já viveu, passando para o outro, dizendo, não abandone a sua fé, não abandone o barco. Jesus está no barco, a tempestade vai passar, mas Jesus está aí, ó. Jesus está aqui conosco, Ele vai acalmar essa tempestade, nós vamos chegar do outro lado. É isso que é o peso espiritual, é continuar confiando no Senhor e fazendo outros confiar também. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos abençoe cada dia e nos dê da sua graça, para que a nossa fé continue firmado, como edificados no Senhor, permanecemos no Senhor até o dia da sua vinda. Esta é a palavra de Deus. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, e que a boa mão do Senhor esteja com cada irmão no dia de hoje. Quero aqui agradecer aos irmãos que assistiram essa live e que estão aqui presentes, alguns, né? Nós estamos falando para os irmãos pastores, e alguns irmãos já estão comunicando aí nos seus grupos de igreja. Domingo nós vamos ter a live aqui, vai estar sendo gravado, e depois os irmãos vão estar assistindo o culto também, mas cada irmão vai ter o seu culto aí, Carapicuíba, Tapevi, Coab, nós aqui, nós vamos estar gravando a live, né, porque já é um processo, tem muitos seguidores que estão seguindo as nossas lives, né, glória a Deus por isso, e que Deus abençoe a você, entendeu? Que Deus abençoe a igreja. Esperamos que essa situação passe, para nós continuarmos congregando e cultuando a Deus, amém? Deus abençoe. Vamos agradecer ao Senhor nesse momento e orando ao Senhor para que o Senhor nos dê graça para mais um dia na sua presença. Amado Deus, graças te damos, Pai, por o dia de hoje, pela palavra do Senhor nos nossos corações, pelo Senhor nos conceder essa oportunidade, e a este irmão, a esta irmã que está assistindo, a estes que aqui permaneceram, e que a palavra do Senhor vá de encontro a cada um, e a necessidade de cada um. Eu não conheço, mas o Senhor conhece cada coração, o Senhor sonda cada coração, pela sua onisciência, pela sua onipresença, porque o Senhor é onipotente, o Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, que conhece cada coração. O Senhor conhece cada deitar, cada levantar. Senhor, esse desespero desse pai, o desespero desta mãe, meu Deus, te pedimos nessa hora que o Senhor é quem pode consolar esta família enlutada, que o Senhor possa nos ajudar, e esta nação, Senhor, que o Senhor nos ajude aqui, Pai, tirando de nós este mal, que o Senhor afaste de nós este mal, que o Senhor nos ajude, Pai, e a nação seja livre, Pai. No nome de Jesus nós oramos, pedindo a proteção do Senhor sobre a nação, sobre as famílias. Senhor, por misericórdia do Senhor, por bondade do Senhor, tira de nós, Senhor, este mal que nos sobreveio, porque nós te pedimos aqui, não é porque merecemos, não é pelos nossos atos de méritos, nós não temos, Senhor. Pedimos pela sua misericórdia, afasta de nós, não só de nós, mas das nações do mundo, Senhor. Assim nós oramos nessa noite, pedindo a tua graça, pedindo a tua misericórdia e a proteção do Senhor por todos os teus filhos, por todas as famílias, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a doce consolação do Espírito Santo esteja com todos, e todos digam
Amém. Deus abençoe a todos.